do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Primeiro dia da semana, e o Senhor fala, porque Ele é a própria palavra, Ele está vivo, vivo, vivo. Queria lembrar com vocês, em Mateus, capítulo 12, se eu não estou enganado, Mateus, Jesus precisa escolher os 12 apóstolos, que vão caminhar com Ele, que ouviram isso hoje, foram os 12 que ouviram. Jesus os levou à parte, longe da multidão, preparando-os porque eles vão estar à frente da igreja de Cristo, à frente de nós. Mas Jesus os prepara para esta notícia. Qual? Que Ele vai para Jerusalém, e lá Ele vai sofrer muito, e vai morrer, Veja, isso foi muito forte para os 12, mas eu quero chamar a atenção, no momento que Jesus escolheu os 12, a palavra está assim: Jesus subiu na montanha e rezou ao Pai, para fazer a escolha. Depois de muito tempo orando com o Pai, Jesus desce, e escolhe os 12, agora atenção, para ficar com Ele. Essa é a parte mais importante. Porque nós somos católicos, irmãos, e a gente tem, por causa do batismo, uma catequese que ela pode ser perigosa. Pode ser. Porque primeiro, Jesus chama você que está aqui, primeiro para estar com Ele. Não ir já fazendo uma missão. Não. Primeiro,
o encontro com Ele, primeiro com Ele, estar com Ele, conhecê-lo, descobri-lo, porque Ele já sabe quem você é, Ele já te ama, mas agora é com você, e o chamamento de Deus em você, e agora é uma maneira muito particular, é para que você esteja com Ele. Lembra daquela conversa lá com o ladrão, chamado bom ladrão? Ainda hoje estarás comigo. Esta palavra, ela, a gente já refletiu aqui, ela é de extrema importância, você entender isso. Você pega toda a palavra, que nós estamos no mês da palavra da Bíblia, ela só tem um alvo, e o mais importante de todos, disparado o mais importante, qual? Estar com Cristo. Ontem eu fui fazer uma palestra, que me convidaram lá, na Loyola, no Ipiranga. Tinha mais de 250 pessoas que eles pertencem ao trabalho do apostolado da oração. Então o presidente aqui em São Paulo era um padre que estava lá, tinha feito depois fui eu. E ali eu lembrei de um livro, um dos meus livros que eu escrevi pela Loyola, que falava do Elvis Presley. E foi bom eu falar, porque vocês aqui também sabem, e se não sabem vão saber agora, eu do meu jeito aprendi, entenda, como homem atraído pelas mulheres. Eu aprendi a amar Elvis Presley, queria ser como ele. Eu queria ter a beleza física do Elvis, eu queria ter a voz parecida com Elvis, eu queria ter o sucesso que o Elvis fez, e eu queria ser sedutor com as mulheres como Elvis Presley foi com muitas mulheres, ok? Então isso foi desde a minha infância, com 8 aninhos de idade, e fui passando pela minha adolescência, minha juventude, e foi até no período que eu tive o primeiro encontro com Cristo. Hoje eu admiro muito, curto Elvis Presley, mas eu não quero ser como Elvis Presley, mas de jeito nenhum, por quê? Porque como diz hoje a primeira leitura em Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, tu és maior do que eu, vence-me, veja, o primeiro chamado que Deus fez para você, é para que você tenha um encontro com Ele, de amor, essa é a maior descoberta, por isso que é um fracasso, você já ser um padre, e eu falo isso, porque eu sou um padre, porque eu falo bem de Jesus, porque eu sei fazer uma ótima homilia, ou sou um grande teólogo, eu tenho uma teologia sobre a palavra de Deus. O que é uma teologia? É um estudo que eu faço sobre as minhas impressões, sobre Deus. Então isso é uma teologia, ok? Então eu posso ser um doutor em teologia, tá? E falar muito bem, e levar muitas pessoas, pelo dom de eu saber, muita gente se voltar para Deus. Mas eu posso ter tudo isso, fazer parte de uma pastoral, ser um padre, e nunca ter tido um encontro com Jesus. Sendo que isso, lembra que o padre começou a homilia? Você pega a palavra toda do Senhor, toda. O mais importante alvo é esse, é estar com Cristo, ter uma experiência pessoal com a pessoa, a palavra é com a pessoa, não com a palavra escrita, com a pessoa chamada Jesus. Se eu não tiver, enquanto eu viver aqui esse encontro, eu posso fazer um grande discurso sobre o termo
e o evento Jesus ressuscitou. Repito, e posso ser muito bom no que eu faço. Posso ser professor, posso ajudar nas pastorais, e posso fazer muito bem tudo isso, e colocar muitos padres no bolso até, naquilo que faço propriamente, aqui. Mas se eu não tiver a experiência de um encontro, lembra? Olha lá, está lá em Mateus. Cristo elevou a Deus uma oração durante a noite toda, para me escolher também, me chamou, como chamou você. Foi Cristo que veio até você. Agora, a primeira atitude de Deus comigo, não é falar, vai fazer a missão que eu te mandar. Não, o primeiro é, sai de você e vem para onde eu te enviar. Qual é o primeiro lugar? Com Ele. Aqui pega a maioria dos teólogos. Por isso que a gente ouve muitas boas pregações, que a gente tem que amar, que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que sai, que se preocupa com o outro, que nunca pensa em si, mas ajuda o pobrezinho, tudo isso é muito lindo, é verdadeiro, é real, mas não é o primeiro. Se não houver o primeiro, esse segundo, ele é apenas uma ilusão, é apenas um discurso bonito, irmãos, que eu gostaria de viver, mas eu não consigo. Olha aqui, ó, a primeira leitura, Jeremias era um adolescente de 12, 13 anos de idade. Ele teve uma luta terrível, por quê? Porque Deus deu uma missão pesadíssima para ele, para testemunhá-lo com a vida dele de jovenzinho, num mundo igual ao nosso, nada mais nem nada menos. O mundo estava longe de Deus, o povo de Israel não queria mais saber de salvação, porque eles estavam vivendo com uma autossuficiência, porque a ciência na época tinha dado a eles a ilusão de que eles tinham tudo, e não precisavam mais de Deus. Para que Deus? Para que religião? Então é a mesma coisa hoje. E aí Deus vai lá e fala, avisa a este povo que está vivendo isso, e fala que se eles continuarem vivendo isso, haverá um óbvio como consequência. Qual? Eles serão destruídos, eles vão viver a perdição, e será o fim deles aqui. Na época foi isso que aconteceu com Israel do sul, em Jerusalém. O templo foi destruído pelos babilônios, e olha que Deus falou pela boca de Jeremias. Só que Jeremias no começo queria fugir, falou, não Senhor, essa missão é muito pesada, eu nem sei falar, sou apenas uma criança, eu nem tenho idade suficiente. E Jeremias realmente, ele era um rapaz muito romântico, não tinha jeitão para ser profeta, mas Deus escolheu ele. Então, qual foi o primeiro encontro? Primeiro ele teve que ter um encontro com Jesus. Veja, ele queria fugir. Veja, até um ponto que se vocês lerem, o autor sagrado vai falar que Deus vai dizer, converta-te Jeremias, ou seja, renuncia à tua vontade, tenha coragem, vem a mim, vem ter esse encontro comigo. E ele teve. E depois que ele teve, ele foi motivo de chacota para o mundo. Deram até apelido para Jeremias. Tipo assim, ser bobão. Você ainda fica com essa conversa aí, que Deus mandou, que Deus... para! Igualzinho à nossa época. Hoje muitos de nós temos vergonha de testemunhar Cristo com a nossa vida. Porque a gente está hoje vivendo politicamente correto nos condomínios onde a gente mora, nos locais onde nós trabalhamos, com a vizinhança, com a escola, com as faculdades, com tudo é isso. Então é a mesma coisa. Agora a palavra correta é essa, lembra, se eu não fizer uma experiência com Cristo, eu vou continuar me iludindo em querer ser igual a Elvis Presley, em querer ser igual no caso das mulheres, uma dama do sucesso por aí.
Eu vou querer ser que nem jogador de futebol. Aí você pega lá um Messi que deu certo, um Cristiano Ronaldo, ou até um Neymar que está milionário, ou qualquer outro. Eu coloco essas pessoas como referência para mim. Mas é claro que isso é normal para quem não teve um encontro com Cristo. E eu não tinha tido. Por isso eu fazia um alvo na minha vida. Eu quero ser igual Elvis Presley. Mas precisou eu fazer um encontro com Cristo, que isso começou a ir caindo aos poucos do meu coração. Coração na Bíblia significa você inteiro, na sua psicologia, nos seus afetos e nos seus afazeres. Então, começou a cair do meu coração querer ser igual Elvis. Que Deus tenha a alma desse homem. Mas eu comecei a me encantar por uma pessoa. E aqui não tem nada a ver com homossexualidade. Nada. Eu comecei a me encantar com os gestos, com o que Cristo viveu e estava fazendo em mim. Eu falei, o que é isso? Que homem, que pessoa é essa? E devagarinho, de uma maneira estranha, entre as palpadelas da vida, eu comecei a falar, eu quero ter esse agir dele, eu quero viver assim. Eu quero ter essa força, esse amor, que não é humano. Eu quero ter esse sentimento dele. Eu comecei a me encantar por Jesus. Então veja, a tua experiência primeira que Cristo chamou você, e aí entra a palavra permitir, é fazer uma experiência com Ele. Não se preocupa, Deus está te chamando porque Ele vai te mandar para a África, Deus está te chamando porque Ele vai te enviar para... Não, esse não é o primeiro, esse daí não é o primeiro. Você só vai saber a sua missionalidade, a sua missão, o que Deus está te pedindo para fazer, só vai saber se você tiver um encontro com Ele. Então veja, tudo se resume num encontro com Cristo. Lembra da palavrinha? Abraão, sai da tua terra, sai da tua vida particular, sai do teu eixo, do seu centro. A gente reflete muito isso aqui. E aqui tem a experiência mais difícil de qualquer ser humano. Você já ouviram da minha boca? Ou a viagem mais longa é eu esvaziar do meu jeito. Como ele disse, renuncia. Quem quiser me seguir, eu uso, quando eu vou ler o Evangelho, vocês reparam que eu sou uma pessoa que eu assento bem aonde Cristo quer chegar. Quem quiser ser meu discípulo, eu leio dessa maneira, renuncia a si mesmo. Olha, essa palavra, sem isso não dá para ser discípulo de Jesus. Eu cheio de mim, posso ser um ótimo pregador de Jesus. Eu cheio de mim, posso ser um ótimo teólogo, como eu tive vários bons professores. Eu cheio de mim, posso ser até um missionário. Posso. Porque eu sei muito da vida de Cristo. Eu sei, como eu sei tudo de Elvis Presley, gente. Se você me perguntar bastante coisa sobre aquele que foi aqui nesse mundo, um artista com o nome Elvis Aaron Presley, eu sei muita coisa. Por quê? Porque eu sou fã dele. Ok? Então, uma coisa é você saber, admirar. Outra coisa é você ter a experiência da vida dele com você. É outra conversa. Aí muda, a chavinha é virada aí, aí que ela é virada. É aí que você fala, o reino de Deus chegou. E o que é o reino de Deus? É deixar Deus reinar no meu coração. Agora a gente já sabe o que é o coração. Em tudo que eu sou como pessoa. E se Deus reinar em mim, o que aconteceu comigo? Já não sou eu mais quem? Aí o que acontece em relação a amar o outro
como a si mesmo. Isso começa a acontecer. Agora eu me importo com a vida de uma pessoa que não está bem. E não é só da minha família, seja lá quem for. Mas por quê? Porque primeiro eu tive um encontro. O que é esse encontro? Não é um encontrozinho casual, humano. Não. Encontro é ter uma experiência de sentir Cristo vivendo em mim. Aí começa a mudar. Começa a haver um espaço dentro de mim. E eu começo a ceder. A santa vontade, a gloriosa vontade dele, eu começo a ceder. No meu afeto como homem, no meu afeto como filho, nos meus afetos como padre, nos meus afetos como colega, nos meus afetos como um brasileiro. Eu começo a rezar de verdade pelos nossos líderes. E eu tenho compaixão do erro que muitos deles cometem, das loucuras que eles falam, das besteiras que eles aprovam. Eu tenho compaixão. Quando? Se eu tiver a experiência com Cristo. Jesus olhou para Jerusalém, do alto da montanha. Jerusalém somos todos nós. E Jesus chorou. E ele disse em seguida, com lágrimas nos olhos. Quem chorou? Jesus. Esta pessoa, no qual eu me encanto com ele. Me encantei e continuo me encantando, e ele para mim é sempre novo, e eu estou sempre me redescobrindo nele, e eu fico cada vez mais apaixonado por ele. Ele chorou, porque ele disse assim: se tu soubesses quem te visita, quem foi até você, quem te chamou, quem disse vem, de todos os espermatozoides do seu pai, eu chamei este para ovular no óvulo da sua mãe, fui eu te escolhi, vem, fica comigo. Aí Jesus chora, por quê? Porque eu não quero ficar contigo, Jesus, eu quero ficar comigo. Qual é o maior inimigo a ser destruído? Não é nenhuma ideologia que tem aí fora hoje não. O maior não é ela não. Onde está o maior inimigo? Aqui ó, dá um zoomzinho aí. Aqui, dentro de mim. No dia que eu matar esse animal feroz, eu permito que arranque ele dentro de mim e deixar a vida de Cristo viver em mim, a salvação chegou no meio de nós. Eu contei hoje de manhã, vou repetir para você. João Batista. Batista significa aquele que faz o batismo, que batiza nas águas, o batizador. Por isso Batista, aquele que batiza nas águas. Ele anunciava, e ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele anunciava quem? O Messias. E ele anunciou. E esse Messias vai aonde? Vai no retiro com ele. Que João tinha os seus discípulos. E ele batizava os pecadores com água. Ele dizia, mas virá aquele que é maior do que eu. E não vai batizar só na água, vai batizar no Espírito Santo, no fogo. Aí daqui a pouco, quando ele vê Jesus. Aí ele diz, eis o Cordeiro de Deus que eu estou falando, eis, é ele. Só que aconteceu uma coisa que acontece com a gente. João Batista foi surpreendido, porque aquilo que ele entendeu sobre Deus, foi caindo por terra. Sobre a salvação que ele entendeu, a salvação está ali, agora ela chegou, e como é que ela vai agir? Assim ó, Jesus chega para João e fala, João, me batiza. João, imagina o João fazendo, o quê? Só é batizado quem é pecador. Eu é que tenho que ser batizado por ti. Não, é igualzinho João, igualzinho Pedro. Não, que Deus não lhe permita passar por uma experiência de morrer. E João Batista também usou o mesmo comportamento ao dizer, não Senhor, na verdade é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus respondeu,
façamos agora a justiça. O que é a justiça? A vontade do Pai. Jesus, ele se fez pecador, ele não é pecador, para carregar o pecado de todos nós. E João já ficou grilado com isso. E para piorar, João estava depois, no outro episódio, uma outra ocasião, ele estava preso. Aí ele estava ouvindo falar pelos discípulos dele: olha, Jesus, ele expulsou de uma prostituta que fez isso, 7 demônios. De uma mulher, desculpa, de uma prostituta ele tirou não sei quanto. Ele sentou com cobradores de impostos. Ele curou não sei quem, não sei o que lá. E João falou: mas o que está acontecendo? E pediu para os discípulos dizer lá, para dizer para Jesus, e fala com respeito com ele, tá? És tu mesmo o Messias que nós estávamos esperando? Aí Jesus ainda faz os discípulos deles esperarem ele terminar de curar o doente, de curar o cego, de tirar a lepra do leproso, e diz: eu faço milagre hoje, amanhã, não sei o que lá. Diga João, que eu vim para que o reino do Pai aconteça dentro do coração. Do coração de quem? De todos os homens. Eu vim expulsar aquele que era o campeão sobre vocês. Quem? O diabo. Então chegou o reino de Deus. E como é que acontece a libertação da salvação? No coração individual de cada um. Porque João não estava entendendo. Como você não entende, e eu também muitas vezes, quando acontecem certas coisas na nossa vida, que contraria o que eu imaginava. A mesma coisa, a gente falou assim, mas várias vezes isso aqui. Então, irmãos e irmãs, só poderemos servir um dia a Deus, se primeiro eu tiver um encontro com Ele. Eu preciso descobrir esse Deus na minha vida, mas eu preciso dar uma oportunidade para isso acontecer. Por isso, senão Jesus vai continuamente olhar para você, ele chora e diz: se tu soubesses quem te visita hoje. Veja, é ficar comigo, como aquele cara da ladrão do lado de Cristo ouviu: estarás comigo. Meu Deus, é o que a gente precisa, é o que Cristo quer, em primeiro lugar, como primícia, como mais importante, é ficar com Ele. E a gente já trabalhou exaustivamente aqui dizendo: Senhor, Salmo 138, se tu estiveres comigo, eu caminho sobre o mar da vida em qualquer ocasião da minha vida, porque eu descobri a quem eu quero, aquele que eu amo, aquele que verdadeiramente eu falo: eu quero ser assim, eu quero ter esse amor teu, não o meu não, o teu, faça-se em mim. Aí muda, aí o encontro acontece, aí a restauração começa. Caso contrário, irmãos, caso contrário, é que nem o Tite, que uma vez foi técnico lá do Corinthians. Hoje tem Corinthians e Palmeiras, né? E ele falou, não sei, para o técnico do Palmeiras na ocasião: fala muito, é muito blá 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 blá, não interessa nada falar. O que interessa para Deus, o que importa para Deus, é você permitir ser encontrado por Ele. Mas para ser, exige de você o caminho até Ele. Ninguém tem um encontro com Cristo, que Ele chama, se você não começar a dar os passos para isso acontecer. E esses passos não são fáceis dar nos tempos de hoje, irmãos. Nunca foi, mas mais hoje. Hoje é fazer renúncias por demais de muitas coisas que estão presas em você. É dar passos para isso, corajoso, de uma maneira decidida. É começar a fazer um exercício oracional para valer, não é orar essas orações que elas são, desculpa, de meia tigela, como se fosse para dar sorte, não, é uma oração de falar: Senhor, eu quero ter a tua vida,
Eu quero experimentar esse Espírito em mim, que o Senhor já me deu no batismo. Eu quero. O que eu preciso fazer? Renuncia sua vontade. Como? Orando, vigiando, se abstendo, fechando a boca para não falar besteira. Na hora da raiva, respira, sai do lugar, entra em oração no Espírito, pensa em Maria, reza para você não ter o seu comportamento, porque a grande palavra, para trás de mim Satanás, é quando eu deixo o meu eu falar, o meu sentimento, que vim da barriga da minha mãe, agir. Isso é próprio de Satanás. Olha Pedro. Pedro ouviu uma coisa doída, porque a tradução do grego na Bíblia é: vai para trás, Satanás, de mim, porque tu não pensas como Deus. Olha, tudo se resume aí. Eu quero ter a vida que Deus pensou em mim. E qual é? A vida de Cristo. O que Cristo foi? Cristo era um apaixonado pelo Pai. Cristo não tinha outra coisa na frente dele. Não foi riqueza, não foi mulheres, não foi homens, não foi vaidade, não era ser bonito, nada. Ele só tinha uma coisa que Cristo viveu: ele era apaixonado, ele era enlouquecido pelo Pai. E veja, e Cristo, e nós para com Cristo? É um dia permitir me apaixonar por Jesus Cristo. Agora, admirar, muita gente admira. Não é admirar, Jesus não chamou para você para admirar Ele. É para você senti-lo. Eu estarei convosco. Como? Sentindo, abrindo, indo, exercitando. Quando? Agora. Agora, nesse tempo. Não ter medo, aí eu não vou ter vergonha de falar de Jesus. Por quê? Porque na verdade, agora passou a ser o grande amor da minha vida. Eu lembro que eu tive um problema seríssimo de gagueira, quando eu tinha 12 anos mais ou menos de idade. Mas surpreendentemente, porque eu gostava demais de Elvis Presley, qualquer pessoa que falasse comigo, para que eu falasse alguma coisa do Elvis Presley, e a maioria daquela época, ninguém sabia nada de Elvis Presley aqui no Brasil. Agora todo mundo sabe, mas antigamente não sabia nada. Eu dominava o assunto Elvis Presley, eu sabia tudo, E na hora que eu falava, eu não gaguejava. Olha que coisa doida essa. Por quê? Porque eu gostava de Elvis Presley. Eu queria ser que nem ele. E aí, é como se eu esquecesse até a gagueira. A gagueira era a minha insegurança todinha do mundo nosso. Veja, quando você tem um encontro com Cristo, você não tem medo nem vergonha de viver na escola Jesus. Você não tem medo você não tem nenhuma dúvida de perder amizade com alguém só porque você fala: eu vivo Cristo no meu namoro. Eu vivo Cristo, na defesa da vida, e digo não ao aborto, porque eu estou apaixonado por esse Cristo. É a vida dele que grita dentro de mim. Você não tem medo nenhum. Você não vai gaguejar como a maioria dos católicos gaguejam. Silencia por medo. Tem medo de testemunhar Jesus, com medo de perder as oportunidades politicamente corretas. Vai para o inferno, para trás, Satanás, para trás, Satanás. Nós não queremos ouvir a verdade de Cristo, porque nós não o conhecemos. Porque quem der a oportunidade de fazer um encontro com Cristo, muda tudo. Não é mais essa mulherzinha nem mais esses padrezinhos aqui.
é o padre de Cristo, é a mulher de Cristo. Não se brinca com Jesus, não se brinca. Primeiro, eu te chamo para estar comigo. Só que a gente anda com umas palestras por aí. Deus está te chamando para você ir para lá, para você ir junto com os pobres, para você, primeiro com Ele. Até isso o diabo, ele tenta a gente. Não faz nenhum encontro com Cristo não. Não. Faça o que Ele está falando, vai lá, prega a palavra, seja um ótimo disso, ótimo naquilo. Nada, para trás Satanás. Não é você que fala, é Cristo que tem que falar em mim. Primeiro o encontro com Ele, aí muda, aí vai descortinar toda a minha vida mentirosa. Dia a dia, é oração, é entrega, é Cristo. Aí você vai ver se você não vai se importar com o outro. Por isso que o padre fala, meu irmão, vamos rezar por fulano de tal agora que está muito mal, está desenganado pelos médicos, que agora está lá no hospital, e vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que abrir não sei aonde aqui, para ver se dá certo ele respirar, sem fazer sustentação de química. E o nome dele é Valdeci. E aí você fala, mas eu não conheço. Padre, eu não conheço, é outra coisa, hein, padre? Senhor padre topetudo, eu vim aqui dentro, porque eu estou cheio de problemas também. Eu não vim aqui para rezar por outra pessoa. É claro, nós não tivemos ainda o encontro com Cristo, não é? Então nós estamos muito em nós. E eu como fico? Nós estamos assim. Não, meu irmão. Quando a gente tiver a audácia de deixar Cristo viver em mim, aí é um encontro. Vocês vão ver quantos encontros Cristo fez ali. Fez com a cananeia, fez com o centurião romano. E o que acontece no encontro? Se eu não me fazer pequeno diante dele, não posso ser discípulo de Jesus. Centurião romano mesmo, esse homem tinha poder. Veja a humildade dele. Ele não teve nem a audácia de chegar perto de Jesus. Ele foi conversar com um dos discípulos dele à distância. Fala, olha, se possível, pede para o seu Senhor, se ele pode ajudar. E olha o que aconteceu com esse centurião. Apesar dele ter poder, ele tinha um coração humilde, porque ele estava preocupado com alguém que estava doente, e era um funcionário dele. Quem é que se preocupa com um funcionário hoje? Você está doente, se morreu a mãe dele, não é a minha. Caiu o avião, quem estava lá? Zezinho, o Flávio estava? Não. Ufa. Não tivemos encontro com Cristo. No dia que caiu um avião, tinha gente lá dentro? Tinha, porque tinha alguém que estava dirigindo aquele negócio. Cara, vamos rezar, meu. Vamos rezar. Tinha uma pessoa, uma vida, ali, um amado de Deus. Valdeci está entubado nesta hora. Já há muitos dias, 2 semanas desenganado por tudo e por todos. Aí vai fazer a última instância da medicina. O que nós vamos fazer? Senhor, tenha misericórdia. Jesus, eu creio em Ti. Eu Te conheço, Jesus. Eu sei que Tu és a vitória na vida desse rapaz, desse homem. Por isso, Senhor, eu professo que o Teu querer é maior do que o nosso. Tu sabes, Senhor, para que veio essa experiência de doença na vida desse homem. Mas eu quero pedir agora, Senhor, na Sua infinita misericórdia, vá onde nós não podemos ir, na vida, na saúde deste homem. Sim, Senhor, e realiza agora, opere na vida dele agora. Eu creio a Tua vitória, Jesus, do Teu jeito. Aquilo que precisa acontecer no plano salvador, que Tu tens na vida dele e da família dele. Celebra, Senhor, agora, junto com a intercessão da Tua Mãe e Senhora nossa Maria Santíssima. Vá, Senhor,
Vai lá, porque só tu tens palavras de vida eterna. Não existe outro Deus, não existe força maior, não existe medicina nenhuma no mundo, seja ela oriental, seja ela ocidental, que seja maior do que a sua. Eu creio. Por isso, Senhor, eu professo agora na vida do Valdecir, que ele está sendo visitado pela tua vitória nesta hora, Jesus. Sim, Senhor Jesus, eu creio e professo diante do teu santo altar, que este homem está sendo visitado e a tua santa vontade agora acontece no corpo, no físico. E todos aqueles que estão lá, naquele hospital, naquela UTI, os que vão colocar a mão nele, são todos agora, Senhor, iluminados no teu Santo Espírito, Senhor. Eu creio verdadeiramente, Jesus, eu não tenho dúvidas, tu és o Deus que veio salvar a todos nós. Por isso, Senhor, a sua santa vontade na família dele, a tua santa vontade nos parentes dele, nos colegas dele, que estão suplicando, Senhor, tenha misericórdia. Por isso, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida desse homem. Maria Santíssima, nossa mãe, eu creio na sua poderosa intercessão. Vá até lá, mãe, e para que aconteça a santa vontade do teu filho na vida do Valdecir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus, eu creio verdadeiramente, não do meu jeito, mas do teu. Tu dissestes, tu falastes, Senhor, renuncie à tua vontade, apenas coloquei diante do teu altar a vida do Valdecir. Tu sabes o que ele precisa, tu sabes, Senhor, onde tu precisas chegar, não eu, nem a família dele, nem os amigos dele. Celebra, Senhor, conclua, complete a tua obra na vida desta família, pela história do Valdecir. Eu creio e já glorifico o teu nome, já glorifico o teu nome, Jesus, porque tu és Deus e não há outro Deus a não ser Jesus o Senhor. Eu e a minha casa servimos um único Deus, não a minha vontade, único Deus. Minhas vontades são ídolos, minhas vontades próprias vieram de Satanás. Eu só sirvo a um Senhor, tem um nome, Jesus Cristo. Senhor, os ciúmes que eu sinto, a curiosidade que eu tenho, as maleficências que estão em mim, elas não podem contra a tua santa vontade. Por isso, Senhor, opera em mim a salvação nas áreas que eu ainda sou preso, no meu ciúmes doente, na minha loucura, Senhor, na minha afetividade, nos vícios que consomem a minha vida, Senhor. Eu ainda, Senhor, tenho mau hábito de falar mal, eu ainda murmuro muito, eu ainda cuido da vida dos outros, Senhor. Por isso, Senhor Deus, vem na minha casa, só tu és o Senhor. Invade a minha casa, invade a minha alma, Senhor Jesus, invade o meu ser. Eu não quero mais servir a Deus e aos homens, eu quero servir apenas a Jesus. Fica comigo, Senhor, faz desta obra em mim. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.